Olá, seja bem-vinda e bem-vindo à parte 4 do módulo Aspectos Operacionais para Ações de Restauração Ecológica para Caatinga e seus desafios. Eu me chamo Fabiane Santos, sou bióloga, mestre em Ciências Florestais e coordenadora técnica do CEPAM. Na aula de hoje, vamos falar sobre o monitoramento para o sucesso das ações de restauração. E vamos iniciar essa aula fazendo um questionamento. Por que fazer monitoramento? Essa é considerada uma etapa crucial, essencial nos projetos de restauração, e ela vem a atender alguns objetivos fundamentais para o sucesso dessas ações. Primeiro, o monitoramento permite avaliar se os objetivos e as metas previstas para cada etapa da restauração estão de fato sendo alcançados. Isso é realizado a partir da coleta de dados relacionados a diferentes indicadores e verificadores em campo ou utilizando também outras ferramentas. Com isso, é possível identificar possíveis medidas necessárias de manejo adaptativo, ou seja, ações corretivas ou complementares para garantir o maior aproveitamento, o maior sucesso para essas ações de restauração. E isso também permite, o monitoramento também permite avaliar e acompanhar essa trajetória de restauração. A partir de uma série de parâmetros, nós podemos avaliar se essa área em processo de restauração está de fato seguindo a trajetória de sucessão ecológica prevista. Com isso, adaptar, ajustar as necessidades de campo para maximizar esse sucesso. E o que acontece, então, quando o monitoramento não é realizado? Bem, a partir de uma série de levantamentos e de estudos, é observado que quando o monitoramento é omitido dos projetos e das ações de restauração, há as maiores taxas de insucesso, de falhas nesses projetos, porque os projetos são implementados e, a partir de então, não se observa se existe algum fator de degradação presente naquela área e precisa ser corrigido, se existe algum fator que está, de fato, atrasando a possibilidade dessa sucessão ocorrer e seguir a sua trajetória natural. Então, essa não execução do monitoramento tem uma série de impactos que pode levar à falha, né, ao insucesso dessa ação executiva. Por isso é fundamental que que essa etapa seja incorporada dentro dos projetos e das ações. Com isso, não somente essa etapa do monitoramento deve ser incorporada no cronograma de atividades, mas também ser incorporada no orçamento do projeto, considerando, então, algumas prioridades. É necessário que essa etapa de monitoramento seja definida quanto à periodicidade, ou seja, por quanto tempo esse monitoramento vai ser realizado. Isso deve ser incorporado nesse cronograma de atividades. E a frequência. Então, eu preciso entender em qual período que esse monitoramento vai ser realizado. Lembramos que o monitoramento, assim como as ações de restauração, são processos de longo prazo, então essa periodicidade deve também considerar esse aspecto. E também saber a frequência com que essa coleta de dados, esse levantamento de dados vai ser feita em campo também. Isso vai permitir guiar essas ações necessárias de manutenção dessa área. Então, a partir dessas visitas de campo e desse levantamento de dados para o monitoramento, é possível, então, entender se aquelas áreas exigem ou não algum tipo de ação de manutenção também. E esses dados coletados podem ser também sintetizados para que sejam mais adiante reportados para possíveis financiadores ou mesmo órgãos ambientais que estejam aliados aí, atrelados a ações de adequação ambiental de um determinado imóvel, de uma determinada área. Com isso, nós precisamos definir alguns parâmetros e indicadores que vão ser coletados periodicamente para que, de fato, esse imóvel, essa determinada área, seja considerada ambientalmente adequada a partir de um determinado tempo. Os dados para o monitoramento podem ser obtidos tanto em campo ou também por meio de análise de sensoriamento remoto. Aqui nós trazemos alguns desses dados que podem ser coletados, mas queremos também deixar claro que os dados obtidos por meio de sensoriamento remoto são auxiliares aos dados coletados em campo. Então, muitas vezes eles funcionam em paralelo como forma de obter uma visão, como uma maneira de obter uma visão geral sobre aquela determinada área.
Então, alguns desses aspectos, por exemplo, pensando na ida a campo e pensando em dados ecológicos que podem ser levantados, nós podemos obter dados de estrutura, de riqueza de espécies, de diversidade, de mortalidade também dos indivíduos presentes naquela determinada área ou plantados ao longo das ações executivas. Podemos avaliar fatores de degradação que podem prejudicar de alguma maneira o avanço da restauração dessa área, dessa trajetória de sucessão ecológica também, e é possível avaliar alguns outros fatores, como a presença de regenerantes. Se essa regeneração vem sendo aumentada, vem sendo facilitada também por meio das ações realizadas nas diferentes metodologias de restauração. Alguns outros dados que podem ser coletados no caso de ações por meio de sensoriamento remoto, algumas análises podem ser desenvolvidas, como o sequestro de carbono, e avaliar, né, como é que funciona esse potencial de sequestro de carbono e de estoque nessas áreas que estão se desenvolvendo, como é que essas florestas secundárias desenvolvem esse potencial de sequestrar carbono atmosférico na forma de biomassa, em tecidos vegetais. É possível também avaliar focos de desmatamento presentes na área ou nos entornos, e, além disso, focos de incêndio que são bastante recorrentes também na região da Chapada do Araripe. Isso pode causar algum tipo de impacto direto ou indireto a essas ações de restauração, então é importante incorporar essas ações de sensoriamento remoto para essa finalidade. Alguns outros dados também podem ser levantados, como a provisão de serviços ambientais e mesmo a identificação de espécies. A gente traz aqui como novidade a utilização de um tipo de obtenção de dados por sensoriamento remoto, que é o LIDAR, ou LiDAR, que realiza sobrevoos, e nós vamos falar um pouco mais sobre isso adiante no nosso próximo módulo sobre SIG, que também permite que algumas espécies possam ser identificadas a partir do sensoriamento remoto, utilizando informações de variação de assinatura espectral. Esse é um termo que a gente utiliza, que é específico a cada espécie, e é, de certa forma, uma assinatura para essa espécie. Então, cada vez mais a ciência vem avançando para que esses sobrevoos, utilizando essa tecnologia LiDAR, também permita a identificação dessas espécies. Então, é mais um aliado que nós podemos considerar. E é importante também pensar no monitoramento, para além desses dados ecológicos, que podem ser obtidos em campo e por meio de sensoriamento remoto, pensar também em variáveis socioeconômicas, pois as ações de restauração florestal e ecológica, para além das atividades do benefício ecológico, também vêm a agregar uma série de benefícios e co-benefícios socioeconômicos. Então, é importante, no processo de monitoramento, incorporar alguns indicadores que podem ser, por exemplo, a renda transferida para pessoas e comunidades envolvidas nas ações de restauração, avaliar alguns dados também de melhoria na qualidade de vida dos indivíduos e das comunidades, e também verificar o acesso a novas oportunidades advindas desses projetos executivos. E é importante a gente frisar aqui alguns benefícios que também podem ser advindos dessa obtenção de dados. Então, no caso e algumas ressalvas que a gente traz aqui também. No caso de dados ecológicos, é bem importante, durante essa fase de monitoramento, também realizar registros fotográficos que permitam observar, para além dos dados coletados e tabulados, algumas fotografias também que vão nortear esse avanço dessa trajetória e permitir que esses dados sejam apresentados também em um relatório. No caso dos dados levantados por sensoriamento remoto, é interessante observar que novos aplicativos também vêm surgindo para facilitar esse processo. Um desses aplicativos que nós gostaríamos de citar aqui hoje é, por exemplo, o AgroTag VEG. Esse é um tipo de aplicativo que vem a facilitar também a coleta de dados nessas áreas em processo de regeneração, e isso vem também a facilitar a conectividade desses dados. Então, cada vez mais, a ciência de dados e a ciência de desenvolvimento vem avançando também para facilitar o processo de monitoramento de determinadas áreas em processo de restauração.
E quando pensamos nesse fator, nesse conjunto de dados socioeconômicos, é importante ir além dos indicadores estritamente socioeconômicos e pensar em uma visão holística, integrada das múltiplas possibilidades que podem advir a partir desse processo de monitoramento das ações de restauração ecológica levadas a uma determinada área. Apresentando aqui algumas etapas da coleta de dados em campo, é importante realizar essa medição de indicadores, além de registrar também esses dados. Então, esses dados precisam ser coletados, registrados, tabulados e aí, então, observados, analisados dentro de um contexto em que a gente possa observar, de fato, quais os avanços. Será que estamos tendo ganho em termos de número de espécies? Como se dá o índice de mortalidade ou de sobrevivência dos indivíduos plantados? Esse número de indivíduos que morreram em campo se mantém, ele vem reduzindo, ele vem avançando? Será que tem algum fator de degradação causando esse aumento da mortalidade? Então, é importante avaliar e analisar esses dados para que possamos, de fato, compreender quais as ações necessárias para que essa área venha a apresentar a melhor taxa, a maior taxa de sucesso possível. E algumas análises possíveis, essas análises vão ser exploradas mais a fundo no nosso próximo módulo também, mas só trazendo aqui algumas dessas possibilidades a partir dessas ações de monitoramento, utilizando ferramentas de sensoriamento remoto. Algumas dessas análises podem ser, por exemplo, associadas à avaliação da produtividade primária bruta dessas áreas, também análise de vegetação, como, por exemplo, o NDVI, que é um dos índices utilizados para quantificar a vegetação utilizando diferença normalizada. E um outro dado que também aqui é apresentado nesse mapa 3 é a de temperatura de superfície. E esse dado acaba sendo uma forma de indicar que aquela área apresenta, ela está oferecendo, com o avanço da restauração, uma série de serviços ambientais. Nesse caso, um serviço de controle de temperatura, né, reduzindo ou controlando, na verdade, essa variação térmica e garantindo, assim, maior conforto. Então, essas são algumas das análises a nível de sensoriamento remoto, de utilização de geotecnologias, que podem também ser realizadas a partir dessas ações de monitoramento. Para executar essas ações de monitoramento, existe uma série de premissas que devem ser adotadas. Normalmente, esses documentos que organizam e que gerenciam e sistematizam, ou seja, tentam padronizar a forma como esses dados são coletados nessa etapa de monitoramento, são sintetizados no formato de um protocolo. Existem diversos tipos de protocolo, desde os protocolos desenvolvidos por iniciativas de coalizão, digamos assim, movimentos multissetoriais, como existem protocolos, por exemplo, para o bioma Mata Atlântica, e alguns outros protocolos que operam a nível estadual, por exemplo. E esses protocolos também oferecem uma série de indicadores e de orientações que vão nortear, de fato, como esses dados serão coletados. E aí vem a pergunta: existe um protocolo de monitoramento específico para a Caatinga? Até o momento, não. Então, se faz necessário que uma série de adaptações sejam feitas, sejam realizadas, adaptando protocolos de outros biomas e reunindo, de fato, uma série de dados científicos para que a coleta de dados seja realizada para o monitoramento no bioma Caatinga também. Então, a partir disso, é definido, então, uma série de indicadores e de parâmetros que serão avaliados em campo, que serão também avaliados por meio do sensoriamento remoto. Esses dados, como a gente tinha conversado um pouquinho mais atrás, podem ser de cunho ecológico ou também de natureza socioeconômica. Recomendamos que sejam utilizados os dois tipos, e com isso nós conseguimos ter mais robustez na forma de reportar esses dados e também de compreender como essas ações de restauração vêm sendo executadas, qual a trajetória, quais as implicações, quais os impactos que essas ações vêm a gerar também para esses territórios. Trazendo aqui um pouco desses indicadores,
eu apresento aqui alguns indicadores ecológicos e mais à frente nós vamos ver também alguns indicadores socioeconômicos. Então, dentro desse processo de monitoramento, quando você for desenvolver o seu projeto e o seu desenho da ação executiva de restauração ecológica, é importante selecionar alguns desses indicadores. E eu trago aqui alguns deles para nortear essa decisão. Então, nós apresentamos aqui, por exemplo, alguns indicadores que podem ser coletados em campo, como a cobertura do solo com vegetação nativa, aqui em termos de porcentagem, densidade de indivíduos nativos regenerantes. Esse cálculo deve ser normalmente extrapolado de indivíduos por hectare. Um outro indicador seria o número de espécies nativas regenerantes também. Isso vai nos fornecer um dado de riqueza, possivelmente também um dado de diversidade. A ocorrência de fatores de degradação, e essa ocorrência de fatores de degradação vai ser importante para nortear essas ações de manutenção que podem vir a ser necessárias durante esse processo de monitoramento pós-plantio, pós-ação de restauração ecológica também. Avaliar a mortalidade de indivíduos plantados e, em paralelo também, por consequência, medir a taxa de sobrevivência dos indivíduos plantados. E um outro indicador que pode também ser avaliado é o isolamento da área, indicando caso exista um fator de degradação presente nessa área ou a presença, vestígios de pessoas ou de animais adentrando essa área de restauração, considera-se que essa área não está completamente isolada ao acesso de pessoas ou de animais e fatores de degradação que podem advir dessa presença. Alguns dos indicadores, então, socioeconômicos que nós podemos apresentar aqui e que vão nortear essa compreensão de qual o impacto da presença dessas ações de restauração no território são a geração de postos de trabalho, a contratação de mão de obra, a geração de renda para a economia local, e isso tem uma relação direta com a cadeia produtiva da restauração ecológica dessas regiões em processo de restauração, e também a própria participação das comunidades e atores locais no planejamento do projeto, não só no planejamento, nesse caso, no planejamento, na execução, no monitoramento, nas ações de manutenção dessas áreas, ou seja, a inclusão de pessoas e comunidades como um todo nesses processos de restauração, nos projetos de restauração, trazendo esse senso de pertencimento, de protagonismo, de liderança e de responsabilidade também com essas áreas. Com isso, nós conseguimos trazer e aproximar cada vez mais as pessoas que são diretamente afetadas pela implementação dessas ações de restauração e, com isso, trazer resultados longevos. Esses dados que eu apresentei há pouco, relacionados à coleta de dados, de dados que, dentro desses indicadores ecológicos e socioeconômicos, precisam ser realizados dentro de áreas determinadas. E, com isso, nós sugerimos, portanto, a instalação de parcelas para a coleta desses dados ecológicos. Para que essas parcelas sejam implementadas, é necessário calcular o número de parcelas que vão ser implementadas de acordo com a área em hectares que está em processo de restauração. Então, é necessário calcular esse número de parcelas, realizar um registro de coordenadas dessas áreas, utilizando um GPS, para que seja possível, ao longo do tempo, que essas áreas sejam permanentemente ou durante o período determinado para o monitoramento, que elas possam ser periodicamente visitadas e esses dados sejam novamente coletados. Então, com isso, nós conseguimos ter um registro frequente das mesmas áreas. Isso faz com que a coleta seja considerada sistemática, ou seja, nós temos um mesmo tipo de metodologia sendo utilizada para o mesmo número de parcelas e sendo as mesmas parcelas visitadas também para que essa trajetória do processo de restauração seja acompanhada. Aqui temos um desenho esquemático apresentado por Souza e Vieira, apresentando um tipo de parcela que pode vir a ser instalada. Nesse caso aqui, utilizando uma trena que vai medir 25 metros
de extensão por 4 metros de largura. A partir dessa área, que vai totalizar 100 metros quadrados, essa parcela vai ter todos esses indicadores ecológicos levantados. E aí, a partir disso, esses dados são devidamente tabulados e analisados posteriormente. Aqui, apresentando também, dentro dessa mesma fonte, um outro desenho esquemático apresentando o processo de coleta de informações sobre cobertura ou densidade de copa, né, ocupação dessa copa de árvores, sendo medida aqui a cada 1 metro, essa porcentagem de copa, fechamento de copa nessas áreas, e com isso, ao longo do tempo, essa mesma área vai sendo visitada e esses mesmos dados vão sendo coletados, com a expectativa de que, com o avanço desse tempo, né, ao longo desse processo, pegando aqui, por exemplo, esse indicador de copa, de cobertura da área, nós vamos ter um avanço. Quanto mais essa área vai sendo visitada ao longo do tempo, ao longo dos anos, maior vai ser essa cobertura encontrada. Se essa cobertura não é observada dentro dos parâmetros esperados, aí é o momento de parar um pouquinho e pensar o que é que está sendo necessário para que essa trajetória siga um caminho natural, ou que pode estar evitando ou impedindo que essa área consiga apresentar esses valores, esses indicadores, avançando conforme previsto. Então, é essa a importância do monitoramento, trazer para o nosso olhar essa lupa, essa possibilidade de medir e acompanhar, de fato, rastrear tudo que vem acontecendo nessa área em processo de restauração e, a partir disso, garantir que o sucesso seja máximo para essas áreas. Aqui nós apresentamos um exemplo de uma matriz de indicadores que, para além dessa seleção de indicadores, também indica a frequência do monitoramento, e isso é importante que você traga para esse desenho de um projeto e para essas ações executivas. E, além disso, as metas previstas ao longo dos anos, por exemplo, isso serve como um valor de referência que vai colaborar nessa orientação quanto ao que está sendo observado e o que era esperado. Então, se eu tenho aqui que a minha cobertura do solo com vegetação nativa está prevista para pelo menos 20% a partir do primeiro ano, após a ação de restauração de restauração ecológica, se eu tenho um valor inferior a esse, é necessário entender o que está acontecendo em campo, para que esse valor tenha se apresentado reduzido. Se eu tenho também aqui, para a minha meta do segundo ano, uma cobertura do solo com vegetação nativa acima de 30%, e esse indicador foi atingido, bem, a partir disso, nós podemos considerar, então, que essa área está seguindo uma trajetória aguardada ou esperada para esse indicador. E isso é importante para conseguir monitorar, de fato, e entender como essa dinâmica da pós-ação de restauração vem se implementando. Então, qual a frequência com que esse dado vai ser coletado? Nos 2 primeiros anos, essa coleta vai ser realizada a cada 6 meses. E depois desses dois primeiros anos, ela vai ser realizada anualmente. Nessa matriz de exemplo aqui, nós apresentamos todos esses indicadores sendo coletados semestralmente nos 2 primeiros anos e depois anualmente. Para o segundo indicador, como densidade de indivíduos nativos regenerantes, dentro daquela parcela que foi delimitada, nós vamos selecionar, nós vamos de fato contar quantos indivíduos ocorrem e, a partir disso, fazer um cálculo para determinar quantos indivíduos regenerantes são observados dentro de 1 hectare e avaliar qual foi nesse caso aqui, a meta prevista a partir do primeiro ano, nós tivemos X indivíduos, certo? Então, no segundo ano, qual foi o meu aumento de densidade? Qual a frequência, qual o número de indivíduos e como isso aumentou entre o primeiro e o segundo ano? Então, uma vez que nós comecemos a ter esses dados, é muito mais fácil começar a pensar, a planejar em longo prazo
como também atacar esses indicadores que não se apresentam como previsto. Então, só observando aqui, apresentando mais um último indicador, nós podemos aqui avaliar como a taxa de sobrevivência dos indivíduos, que a meta prevista para o ano 1 é que uma vez avaliado em campo, seja observado que pelo menos 90% dos indivíduos plantados permanecem nessa área. Então, elas não sofreram algum tipo de degradação que levaram à mortalidade, né, desse indivíduo. Então, é esperado, calculando dentro dessas parcelas, que haja uma taxa de sobrevivência de pelo menos 90% dos indivíduos. Já para o ano 2, essa taxa prevista é de pelo menos 85%. Esse aqui é um exemplo de matriz de indicadores que pode ser adotado, mas é importante que essa matriz seja otimizada para que ela reflita também as necessidades do seu projeto e da sua ação executiva de restauração ecológica. Então, a partir disso, será possível rastrear e monitorar de fato a trajetória prevista e indicar também as possíveis ações, os sucessos previstos e encontrados nessas ações. Com isso, nós finalizamos a aula de hoje. Eu espero que tenha sido bastante esclarecedora e que vocês, de fato, incorporem esse processo e essa etapa do monitoramento como uma etapa-chave dentro do projeto de restauração. Muito obrigada, um abraço a todas e todas e nos vemos em breve.